Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, conectadas e conectados. Estamos começando mais um programa. E hoje o nosso programa é todo especial. Hoje nós estamos já celebrando o Natal, não é isso, Verônica? É isso mesmo. E quero convidar você já a curtir, compartilhar esse programa, dar o seu like, mandar para sua família, reunir a família toda, né? Porque o programa hoje promete, está emocionante. Fique com a gente até o final. É isso aí. E o nosso programa de hoje temos convidados especiais, convidados de peso e que vocês vão conhecer agora. Vamos lá? É isso aí. Olha quem está aqui conosco. Aqui nós temos a Rose Quelhas. O programa Mais Vida. O Alan. Boa tarde, Alan. Boa tarde. É o PIBcast, né? Exatamente. PIBcast. Silvana. Olá, olá, povo. Ministério Amar aqui, ó, representada. Ensinando com arte. Ensinando com arte, com certeza. E o pastor Dario. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando o Café com Fé, mas sei que os convidados são de peso por causa de Alain. Hoje nós estamos aqui com todos os líderes, né, dos ministérios que têm programas no YouTube. E hoje nós estamos fazendo uma confraternização. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada programa. Então, fique conosco, não saiam daí não, que nós voltamos já já. Estamos de volta no programa Conectadas. Eu quero continuar convidando a você a curtir, compartilhar esse programa, chamar a tua família, porque hoje nós estamos no clima de Natal, né? E a gente vai contar um pouquinho de cada ministério aqui que tem um programa no YouTube, o seu início, a sua história. E a gente começou, né, com a necessidade de reinventar. 2021, com a pandemia, chegou o novo normal. E, junto com esse novo normal, houve a necessidade de reinventar, né, o nosso programa, a nossa programação. E a gente vai contar um pouquinho da nossa história. E eu quero convidar, né, primeiro quem vai falar é a Rosane, depois todos os convidados vão contar também um pouquinho da sua história. E a gente quer, né, Rosane, fala um pouquinho de como surgiu o programa Conectadas. Vamos do início, então. Nosso ministério é o MCM, né, Mulheres Cristãs em Missão. Nós nos reunimos e, quando veio a pandemia, nós precisamos, como você falou, nos reinventar. Nós começamos a nos reunir através de vídeos, né? Só que isso não deu muito certo, não pegou muito. E quando chegou no final de 2020, a gente precisava de uma outra estratégia, de um outro plano, e eu estava assim, meio assim, sem saber para onde seguir, né? Não tinha um caminho certo. Aí eu conversei com o pastor Dario, falei para ele como eu estava me sentindo, e ele me deu uma ideia, me deu uma sugestão. Ele falou para mim, tenta um programa no YouTube. E foi assim, através de uma ligação, né? A gente estava falando por telefone. Na hora que ele falou, acendeu algo dentro de mim, porque eu já tinha recebido essa ideia antes, né? A Renata Ramos, algum tempo atrás, tinha me dado essa ideia. E quando ela falou, eu achei uma coisa absurda. E eu cheguei a falar para ela, não, nunca isso vai dar certo. Nós não temos condições de fazer isso. Mas quando o pastor falou, eu recebi de uma forma diferente. Eu fiquei tão animada, tão entusiasmada, que eu terminei a ligação, peguei o meu celular, liguei para a liderança da MCM, fiz uma ligação de vídeo numa tarde, um dia de semana à tarde, e eu falei para ela, gente, eu tenho uma novidade. E engraçado, porque ninguém esperava, não era uma reunião marcada, peguei todo mundo de surpresa, e todas elas me ouviram. Uma estava lavando o chão da cozinha, a outra estava preparando aula. Tinha uma que estava dentro de uma loja, um lojão, sabe aquelas lojas grandes que as mulheres gostam, né, Verônica? E aí, quando ela pegou o telefone e começou a disparar a ligação para todo mundo, ela me ligou, eu estava dentro do amigão, não estava conseguindo entender o que ela estava falando. A gente precisa montar um projeto para alcançar as mulheres. E você topa? Eu não estava nem entendendo, nem sabia o que ia acontecer, mas a gente aceitou. Você foi muito corajosa, Verônica. Mas aí a gente foi muito bom, porque a gente conseguiu, né? Eu agradeço a todas vocês, meninas, lá da liderança da MCM, que acreditaram, que chegaram junto comigo, né?
toda a liderança, com apoio. Né? Quero agradecer assim, de um carinho assim, especial a Célia, a Renata, a Rose Lacerda. Vocês, apesar de não aparecerem, as pessoas, né, pensam que somos só nós duas, mas nós temos uma equipe por trás. E eu quero agradecer muito a cada um de vocês por acreditarem. Aí, é claro, o início não foi muito fácil, né? E eu não vou falar, não. Eu vou mostrar para vocês como foi o nosso início. Olá, meninas! Eu sou Rosane, coordenadora da MCM, Mulheres Cristãs em Missão, da Primeira Igreja Batista de Brasilândia. E é com muita alegria que estamos iniciando hoje o nosso primeiro programa voltado especialmente para mulheres. E aqui comigo estão a Verônica e a Márcia. Bom dia, meninas! Olá, Rosane. Olá, vocês que estão assistindo em casa. Olá, Márcia. Olá! A gente precisava disso, gente. Foi o pontapé. Meu Deus, parou já, Emily. Inteiro gravando para sair só esse pedacinho, não foi, Rosane? Foi verdade. Foi um grande desafio mesmo, porque a gente não sabia nada. Aliás, a gente está aprendendo, todo dia a gente está aprendendo, né? Mas foi um começo muito gostoso, porque foi um desafio que a gente realmente estava no escuro, né, Rosane? E aí, a gente queria saber de vocês, quem está chegando agora, a gente está começando a contar um pouquinho da nossa história no canal do YouTube, né, da igreja, Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Aqui estão os nossos convidados, porque cada um representa um ministério da nossa igreja, né? E a gente queria saber de vocês também como é que foi essa necessidade de se reinventar, como é que foi o início, como é que foi o desafio. Vamos bater um papo aqui, né, Rosane? Vamos ouvir o pastor Dario, ele foi o pioneiro no YouTube, Pioneiro. Né, entre nós aqui. Tem falha nossa? Não tem falha nossa, não, mas a gente se lembra que, naquele primeiro momento, quando aconteceu a pandemia, lá no dia 15 de março, naquela primeira semana, a gente não sabia o que seria ter uma igreja fechada, porque essa era uma situação inusitada, para nós nunca tinha acontecido isso. A gente não ter culto, não ter a igreja presencial. A gente ouvia histórias, né, de situações de perseguição religiosa, tal. Agora, uma pandemia e as pessoas não poderem estar na igreja por causa disso, para nós era uma coisa assim, impensada. E naquele primeiro momento, ainda na primeira semana da pandemia, eu tive a ideia de gravar um vídeo, né? E eu não tinha ideia do que viraria um programa diário, né? Mas eu tive a ideia de gravar um vídeo para poder ter contato com as ovelhas. E eu lembro que eu comecei falando sobre a situação difícil que o povo de Israel viveu no exílio, e eu comparando a pandemia ao exílio, né, tentando criar um link entre aquilo que aconteceu com o povo de Israel na Babilônia e aquilo que estava começando a acontecer conosco, sem a gente ter a ideia de quanto tempo seria o nosso exílio e em que circunstância nós viveríamos esse exílio. Então, a ideia do Café com Fé surgiu a partir dessa primeira semana. E aí eu gravei um vídeo, eu lembro que nós não tínhamos pedestal, não tínhamos iluminação adequada, e não tínhamos nem ideia de como fazer isso. E eu coloquei um monte de livro, uma caneca em pé em cima do último livro para poder apoiar o celular, e era assim, tudo muito sem... tudo muito amador e sem ideia do alcance que o café iria acontecer. Então foi assim que a gente começou, né? Sem muita ideia daquilo que seria, né, o Café com Fé durante esses 2 anos. Então vamos assistir um videozinho, né, do seu programa? Bom dia! Lógico que o bom dia de hoje é muito especial.
depois de quase 3 meses, vocês recebendo café requentado, hoje nós estamos recomeçando o Café com Fé. E é muito bom, mas muito bom, poder voltar a gravar o café e dividir com você da palavra de Deus. Fé com Fé, que a gente acabou de ver um pedacinho, foi o primeiro Café com Fé depois da minha internação. Eu fui internado no dia 19 de junho, e aí nós passamos o final de junho todo internado, início de julho, eu tive alta no dia 7 de julho, mas não tinha condição de gravar, não tinha condição de desenvolver nenhuma atividade naquele primeiro momento. Depois do mês de agosto, eu passei no período aí de recuperação, né, de férias para recuperar, e esse café foi no dia 1º de setembro, foi o primeiro café que marcou o retorno do Café com Fé depois do período de internação. Ele, sem dúvida nenhuma, tem um significado muito grande para a gente. Vamos agora ouvir a Silvana. Bom, é sempre muito bom falar sobre os projetos novos, né? E o Ensinando com Arte foi algo assim também que surgiu pela necessidade. Como todos vocês aqui, muito amador, muito sem perspectiva de algo melhor, porque a gente dependia um do outro. E nenhum deles da equipe sabiam nada sobre projeção ou sobre nenhuma presença de câmera. E quando a gente entrou na pandemia em março, e a gente viu como que a gente poderia alcançar as crianças da nossa igreja, e crianças da nossa igreja online, eu já fazia grupos, pequeno grupo, toda quarta-feira à tarde com os pequenos e depois com os maiores, mas a gente queria ir além daquilo, não só aquelas crianças que entravam na plataforma Zoom, mas as outras crianças da comunidade, do bairro e quem sabe até do nosso Brasil, né? E aí nos reunimos como equipe, fizemos uma reunião de liderança e começamos a pensar sobre isso. Mas o que nós vamos fazer? O que nós vamos colocar no programa? No início, o programa chegava a 7, 8, 9 minutos no máximo. Então, tinha uma abertura que eu sempre fazia, tinha o fechamento que eu sempre fazia, e tinha a criatividade que surgiu nas casas, porque nós não tínhamos cenários próprios, não tínhamos nada próprio. As pessoas gravavam em casa, confeccionavam o material para poder produzir. Gravavam em casa também de forma super amadora, usando o celular na mão e muitas vezes o celular balançando enquanto a cena estava sendo gravada. E eu sei que, mesmo sendo amador, foi muito gostoso. Foi bom ver as famílias receberem esse projeto, as crianças mandando o retorno. Foi bom, foi assustador no início, mas eu creio que foi algo que Deus fez brotar nos nossos corações com a necessidade que surgiu. Então vamos assistir também o seu vídeo, né? Esse aí já foi um dos melhores programas que a gente pôde realizar. Nós fizemos uma programação totalmente diferente no mês de outubro do ano passado. Nós viemos para a igreja, montamos cenário na igreja, usamos equipamentos da igreja, muito melhor do que o que a gente tinha dentro de casa, né? Que era o celularzinho em cima de algum tripé. Hoje a gente tem um tripé melhor, mas na época era em cima mesmo da caneca, de livros, do que a gente tinha lá para manter paradinho, para ficar mais fácil. Mas essa foi uma das gravações que nós fizemos aqui. Nós tínhamos aquele povo todo, mesmo que não ficasse aparecendo nas apresentações, todo mundo junto, mas aquele povo todo trabalhava.
Quem não estava falando, estava montando cenário, estava preparando equipe para realizar alguma coisa. Mas o que eu posso dizer? O crescimento é muito grande. As pessoas conseguiram se desenvolver e eu descobri muitos talentos que a gente não descobriu antes. Pessoas que ficavam escondidinhos lá dentro de casa ou só faziam aquilo que a gente mandava, entendeu? Eu tenho uma equipe muito boa, não tenho como deixar de falar isso, porque o Ministério Amar tem uma equipe maravilhosa. É um povo bom para toda a obra. E eles já me ouvem falando sempre. O Ministério Amar não é Lina Silvana. Lina Silvana só está ali para representar o Ministério Amar. Mas o Ministério Amar só existe porque tem você aí que está do outro lado e faz parte da nossa equipe. Esse povo fez a diferença durante esse período e está fazendo a diferença. E eu digo para vocês, hoje, quando a gente volta para o culto infantil, eu tenho muito menos trabalho, porque muita gente se descobriu durante esse período com os programas do Ensinando com Arte e com essa pandemia, que foi um caos para todos nós, mas que despertou muita gente para o serviço do Senhor. Mais vida, Rose, como que começou? Primeiro não começou mais vida, né? Primeiro começou porque eu tinha necessidade de ver os idosos e eles tinham necessidade de vê-los também. Aí eu sofri muito porque eu fazia chamada de vídeo, Zoom, fazia de tudo, mas ainda sentia aquela necessidade. E um dia, quando eu vi Silvana falando sobre o Ministério Amar, foi na sala de oração, eu acho. Aí deu um estalozinho, né? E eu não estava aqui, eu estava viajando. E eu liguei para o pastor, falei com ele, falei com a Jennifer, ele mandou falar com a Jennifer. Ele disse, faço sim. E foi feito lá. Simplesmente, lá no meu quintal, a Andréia estava comigo, ela gravou, né? E ali começou o programa de 8 minutos. E não tinha material, né? Porque onde eu estava. Só que antes eu já tinha pedido aos idosos para poder mandar para mim versículos, eles cantando alguma coisa, falando alguma coisa. E eles já tinham me mandado. Por isso, tinha alguma coisa para mostrar no programa. Aí deu a ideia de fazer sorteio e foi acontecendo. Agora, se passou um ano, nós tivemos renovando o ânimo, depois teve um novo tempo, e agora é mais vida. Aí a Andréia, né, como ela que é a moça da publicidade, né, ela criou esse Mais Vida e está sendo bênção, né? Está sendo muito bom, está sendo um novo tempo e que Deus, né, continue lá abençoando todo o trabalho dos idosos. Tem um videozinho também, tem? Tem. Eles escolheram um pedacinho. Oi, tudo bem? Aqui é André Quelhas e você está no quadro Mente Sã, Corpo São. A maioria de vocês já sabe, já me conhece há muito tempo, já sabe que eu sou jornalista. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que eu estou terminando a faculdade de Psicologia. E não à toa, a minha pesquisa de final de curso é sobre o sentido da vida no envelhecimento. Então, esse foi... E depois, na continuação dessa parte, falou sobre sonhos. E os idosos gostaram muito dessa parte. E mandavam mensagem. Eu estou sonhando ainda. Olha, eu estou sonhando com isso. Está sendo bom. Aí, por isso que a gente deixou essa partezinha que está falando sobre os sonhos. Alan, por que PIBcast? De onde você tirou essa ideia? PIBcast, na verdade, na internet, hoje, né, se popularizou muito podcast, né? Hoje a gente tem vários temas, né, de podcast. E o PIBcast é para identificar, inclusive a gente fala que, né, graças a Deus, a gente também foi pioneiro com relação a isso, né? É difícil ter uma igreja produzindo um PIBcast. A ideia do PIBcast foi porque, durante a pandemia também, eu identificava que a gente vivia um tempo muito pesado, né, com relação a informações. Tudo que você pegava de informação era informação ruim, de tragédias, pessoas morrendo por conta do Covid. Isso trazia um peso também para a membresia da igreja e para as outras pessoas. E a gente queria
levar Jesus, né, de uma forma descontraída. Foi muito esse o objetivo do PIBcast, levar Jesus de uma forma descontraída para as pessoas da nossa igreja e também pessoas que têm alcance, porque a internet alcança muita gente, né? Então esse foi o nosso objetivo inicial, de levar Jesus ali num bate-papo, sempre com o objetivo de levar o evangelho para que as pessoas que estavam em casa, isoladas, pudesse ter um momento de descontração, mas ali o principal objetivo é que a gente introduza Jesus no coração das pessoas, no momento pessoas não crentes, que têm acesso, a gente sempre soube disso, né? E pessoas também da nossa igreja, crentes em geral, que estavam passando por um momento difícil naquela situação. Vamos assistir então o seu vídeo? E também é outra oportunidade. Você teve a experiência de levar uma Kombi cheia de água. Isso aí marcou muito a minha vida. Eu falei isso aqui em outro podcast. Que tinha um projeto de levar água para Mariana, que tinha acontecido aquela enchente lá em Mariana. Só que Deus, né, de uma certa... E foi Ele, fez com que a gente não conseguisse o caminhão para chegar em Mariana, porque a distância lá em Minas, né, se não me engano. E aí nós começamos a procurar lugares onde estava precisando de água potável. A gente tinha comprado muitas garrafas de água. Foi aí que a gente conheceu o seu projeto. Então, esse vídeo aí foi com a Lenca. E como eu te falei, né, levar um momento às vezes de descontração. Só que a gente foi descobrindo muita coisa durante o PIBcast, durante o programa, né? Nós tivemos momentos que nós pudemos rir bastante. E também teve momentos que foram momentos marcantes, momentos que a gente conheceu um pouco mais de cada realidade. Isso aí foi um programa com a Lenca, na realidade lá de Itaoca. Foi muito marcante esse programa e descobri que uma coisa que é tão natural e comum para a gente, que é o acesso à água potável, e eles têm tanta dificuldade lá. Mas foi bênção esse programa aí. Nesse mesmo dia nós conseguimos ajudar de uma certa forma aquela realidade. E foi um programa muito especial para a gente. Cada um de nós aqui apresentaram um vídeo que marcou o programa de vocês, né? É interessante, nós estamos falando aqui, cada um que falou quase que a mesma coisa. Qual era o nosso objetivo, a nossa intenção? É estarmos em contato com a igreja, com os nossos irmãos, né? Nós gravamos tantos vídeos, tantos programas, mas sempre tem aquele marcante, né, aquele mais emocionante. Nós vamos mostrar também o nosso mais emocionante, né? Vamos assistir então. Emocionou de novo, né, Silvana? Esse programa foi muito emocionante, foi muito comentado, por isso nós escolhemos essa cena. Foi um dos programas assim que emocionou mesmo, emocionou muito, né, o público. Ele foi ao ar no Dia das Mães, né? Mãe do Coração, né? Mãe do Coração. Foi um mês de maio que nós fizemos programações em todos os sábados, né, falando sobre mães. E o Lucas fez uma declaração linda, né? Te emocionou e emocionou muita gente. Eu esperava, né? Foi, assim, uma surpresa e muito gostosa. O programa Conectadas hoje está falando, né? Você que está chegando agora, aproveita, continua compartilhando, traz a família para assistir, que a gente está falando aqui os melhores momentos, né? Os programas da PIB de Brasilândia no canal do canal YouTube. Desculpa, cheguei a ficar emocionada com a presença de tanta celebridade aqui, né? Mas a gente está batendo um papo aqui dizendo como começou esse projeto, como a gente desenvolve esse projeto, que é desafiador todo dia, né? A gente hoje já chega achando que já está num ponto de confortável, mas só que não, né? A gente aprende toda hora.
Como é que é para vocês separar conteúdo, falar, eu vou trazer esse tema hoje para o programa, eu quero... É porque o objetivo de todos nós é um só, que é levar Jesus, né, para esse público. No nosso caso, mulheres, no seu caso, crianças, no pastor de um modo geral, né, a Rose, no caso dos idosos, Alan também no geral. Mas, enfim, como é que vocês conseguem pegar um conteúdo para atrair o público específico de vocês? É inspiração do céu, eu sei que é, né? Mas como é que faz? Há uma preparação, há um roteiro? Como é que funciona aqui? Bem, o Café com Fé, como ele iniciou naquele momento de exílio, eu gastei muito tempo falando sobre o exílio babilônico. Eu lembro que a gente começou, eu gastei semanas compartilhando o capítulo 26 do livro de Jeremias, a carta que Jeremias escreveu. E aí, um dia eu falava um versículo, outro dia uma expressão, tal, e aquilo foi, e aí depois, quando eu não tinha mais o que tirar de Jeremias, aí eu fui para Daniel, aí Daniel também foi um profeta do exílio, aí depois eu fui para Ezequiel, e a gente, por fim o pessoal falou, pastor, a gente não vai sair mais desse exílio, ninguém aguentava mais estar no exílio, né? E o pessoal já estava querendo que eu chegasse no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando, e a gente não saía do exílio de jeito nenhum. E depois que a gente ficou muito tempo falando de exílio, a gente começou a perceber que essa mensagem do exílio já não estava mais alcançando as pessoas, porque ninguém aguentava mais o exílio. E aí era o momento da gente trabalhar questões mais de encorajamento. E aí foi quando eu comecei a fazer algumas séries. Então fiz a série no Salmo 23, que foi um salmo assim, de muito encorajamento. E no Salmo 23 houve café que eu ficava apenas numa palavra, eu fiquei um tempão enorme no Salmo 23, foi um período assim de trazer encorajamento para a igreja, de fortalecimento espiritual para a igreja. E depois do Salmo 23 a gente passou a fazer algumas séries, né? Como agora nós estamos gravando séries sobre a pessoa de Jesus. Esse mês de dezembro, a gente está fazendo uma série sobre a pessoa de Jesus. No mês de novembro, nós fizemos uma série sobre personagens da Bíblia, falando sobre homens, já que o mês de novembro é novembro azul, né? Então, eu selecionei 30 homens, 30 personagens da Bíblia, e a cada dia eu fui falando sobre cada um dos personagens bíblicos que marcaram a história. E agora entramos no mês de dezembro, então começamos a falar sobre a pessoa de Cristo, alguns nomes e algumas referências bíblicas a respeito de Jesus, e algumas profecias bíblicas a respeito da pessoa de Jesus, da vinda de Jesus, preparando o coração do povo para a celebração do Natal. Então, no caso do Café com Fé, a gente começou focado na questão do exílio, mas aí depois nós começamos a focar também alguns outros assuntos por conta das necessidades que foram acontecendo no ambiente da igreja. Quem mais? Bom, do Ensinando com Arte, como a gente era um grupo muito grande e a necessidade era de criar algo que as crianças pudessem gostar. Então, não tínhamos prática com isso. E aí, tudo que a gente conseguia de retorno dos tios e da liderança do ministério, como a equipe, o que elas me mandavam de história, que elas conseguiam fazer, é que virava o tema. No início foi assim. Então, chegou uma história da Arca de Noé. Então, tudo ia ser sobre obediência de Noé. O que a gente preparava era em cima disso. Então, levamos bastante, mas muito tempo. Até chegar o mês das crianças, que foi outubro, e entrar em outros quadros que chamaram muita atenção. Um dos quadros que chamou muita atenção foram os desafios que eram feitos toda semana. Então, a tia Tati Dudinha, com a sua criatividade e suas brincadeiras, desafiava as crianças toda semana. E elas tinham que realizar aqueles desafios e entregar para a gente durante a semana para poder sair a resposta no domingo seguinte. Fomos com desafios até
chegar o período onde eu passei a ter que acompanhar o Dario e eu tive que sair de cena, né, porque não dava para a gente trabalhar e elas preferiram repetir os ensinando com arte naquele período para isso. Depois disso, nós passamos a trabalhar o tema daquele mês. Então, era Dia das Mães, Dia dos Pais, era o mês das crianças. Agora, a gente trabalha Natal. Então, desde novembro, nós estamos falando sobre partes importantes do Natal. E o tema é o amor que não termina. O amor de Deus não termina nunca. Então, como que começou? Né? Qual foi o projeto? Ele tinha um presente, ele tem o maior de todos os presentes para a nossa vida. E aí a gente começou a falar sobre a primeira aparição do anjo na história do nascimento de Jesus com Maria, depois com José, e depois com os anjos, os pastores, até o nascimento de Jesus e todo o projeto de Deus com a vinda de Jesus para cá. Hoje a gente tem um conteúdo, tem um programa, uma ordem para o programa. Já e tá aí, isso, já chega a 20 e poucos minutos, 30 minutos, mas no início realmente foi mais complicado. É difícil criar, né? Ainda mais para atrair o público, o público-alvo, que são as crianças principalmente, né? Para trazer um conteúdo para eles se interessarem, permanecerem. Verdade. E Não a gente fácil. tem um apoio enorme da Secretaria da Igreja. A Jennifer sempre foi uma ajuda imensa. Depois, ajuda todos na nós, licença né? Um da beijo, Jennifer, veio a Jennifer. Vitória, que abençoou todos os ministérios também. Depois voltou, agora voltou a Jennifer. E toda a parte de cenário que a gente usa, com as imagens, que a gente precisa de imagens, elas abençoaram demais o ministério e a gente só tem a agradecer. E aí, Rose, então, o programa Fios de Pratas, né, que começou como Fios de Prata, depois Mais Vida, é cada conteúdo que arrebenta, né? Eu estou apaixonada. Tem não é cada fácil, conteúdo. Não, né? A gente tem época que a gente fica assim, sem saber realmente, né, o que fazer. Mas aí Deus, né? Uma vez eu estava passeando, né, e eu sabia que janeiro eu não ia fazer nada. Era dezembro, eu não tinha nada para janeiro. Aí eu fui, peguei uma bolsa, aí tinha um livro lá. Aquele livro que Silvana escreveu um capítulo. Como é o nome mesmo? Ih, gente. 60 mais. Ih, gente, aquele livro durou quase o ano todo. Foi muito bom. Então, aí vai acontecendo as coisas, né? Devagar. Então, a gente vê uma necessidade de um tema. Aí a gente vai e pede alguém para falar sobre aquele tema. Ah, eles gostam também de culinária. Aí a gente arruma a culinária para fazer. E artesanato? Caixinha. Eu tenho uma amiga que faz o artesanato. E as psicólogas, né, que estão sempre ajudando. Então, tem sempre pessoas, né, para nos ajudar. E o tema agora, né, está mais diferente, né, mas a Andréa está falando sobre envelhecência. E está sendo muito bom. Nós vamos fazer um trabalho, né, um tempinho com essa envelhecência. E vai ser maravilha. Muito interessante, eu gostei muito. No teu caso, Alain, PIBcast, como é que é selecionado o conteúdo? Como é que você faz para elaborar aquela coisa bacana que a gente assiste e não dá vontade de parar? No último que eu assisti, deu vontade de ficar as 2 horas assistindo aqueles assuntos. Graça, conhece a graça? É tudo pela graça de Deus. E não tem como, é só milagre e graça. Na verdade, é um grupo, né? E nós colocamos ali, decidimos pelo WhatsApp. Funciona assim, a gente seleciona as pessoas, porque o PIBcast, ele, por ser muito informal, né? A gente procura a informalidade. A gente até brincou com o pastor Dari, que no dia do programa dele, ele veio todo engomado, né? E aí, porque tem pessoas que são bênçãos de Deus, fazem diferença, e isso é muito bom, a gente procura também essas pessoas, né? Só que na hora de se comunicar, é uma linguagem muito formal. E o nosso programa tem uma outra vertente. Então, a gente coloca lá o nome, e aí o pessoal a gente vai decidindo junto com quem a gente pode trazer, para poder trazer essa mensagem, como a gente falou no início, né? A mensagem do Evangelho, as coisas, a diferença que Jesus faz na vida das pessoas e para alcançar outras pessoas, mas sempre tentando trazer uma maneira informal
das coisas. Por que eu perguntei isso? Porque é muito gratificante o retorno, não é não? A gente, né, Rosane, a gente se depara com cada testemunho, às vezes a gente pensa que fica só aqui nas quatro paredes, né? E o programa YouTube dá uma extensão, dá uma dimensão muito maior do que a gente imagina, né? E aí, Verônica, a gente também não pode esquecer de falar que o nosso conteúdo, muitas das vezes, ele é indicado pelas pessoas. As mulheres mandam lá sugestões, né, de temas. Nós temos aproveitado bastante sugestões. Inclusive, podem continuar mandando sugestões, né, para a gente estar desenvolvendo aí nos nossos programas. A gente procura sempre trazer programas que tenham a ver com a vida da mulher, no sentido emocional, financeiro, espiritual, né, a saúde, né? E a gente tem um retorno magnífico, gente. São testemunhos, né, Rosane, que a gente... Verdade. Tem dia que dói de cansaço da gente fazer gravação e a gente fala, ai, poxa vida, mas depois vem aquele conforto de um testemunho, vem a alegria de uma pessoa que foi impactada, né? Então, Como é importante também esse retorno, né? vocês já pessoas recebem falarem. esse feedback, esse retorno de pessoas que, olha, eu estava muito mal, assisti o programa, não tem preço, né? Verdade. A gente não tem dimensão do alcance que um programa no YouTube pode atingir. Então, quando a gente começou, a gente pensou, no primeiro momento, na membresia da igreja. Da membresia da igreja, as pessoas foram indicando, foram compartilhando, foram dividindo com outros, e a gente foi ampliando, os programas foram ultrapassando fronteiras, né? Então, nós temos pessoas que acompanham não apenas os cultos que acontecem de maneira online, mas cada programa da nossa igreja, pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas de outros estados, pessoas de outros países, inclusive, que acompanham o dia a dia dos programas que são realizados pela nossa igreja. Uma coisa muito interessante, e esse programa aqui nos dá a possibilidade de testemunhar isso. A grande maioria das igrejas entraram no mundo online para fazer os cultos online. A grande maioria das igrejas, o conteúdo que elas têm no YouTube são os cultos que são transmitidos. E nosso canal tem esse diferencial. Além dos cultos que nós transmitimos de toda quarta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, nós temos todos esses programas. Quer dizer, o Café com Fé diariamente, ensinando com arte dominicalmente, Mas Vida semanalmente, toda quinta-feira, conectadas, alguns meses desafiadas a estarem todos os sábados, né? O programa que nasceu para ser de 15 em 15 dias, depois foram desafiados e em alguns momentos, né, como aconteceu no Outubro Rosa, né, que foram todos os sábados, aconteceu também no mês de maio, que também foram todos os sábados, e o PIBcast, que é a cada 15 dias. Então, nós temos alcançado muita gente, e a gente recebe retorno de gente que estava vivendo determinadas situações e que a palavra de Deus alcançou os seus corações naquele dia, naquela semana, de maneira específica. E quando a gente ouve essas histórias, porque quando a gente está construindo, a gente não sabe quem vai assistir, a gente não sabe como estará o coração das pessoas ao assistir aquela palavra, assistir aquele testemunho. Mas Deus sabe as necessidades, Deus conhece as necessidades das pessoas. E quando a gente recebe um testemunho de alguém que foi impactado, isso traz assim um encorajamento, um fortalecimento espiritual muito grande, e a gente tem aquela consciência assim, valeu a pena, todo esforço, todo trabalho valeu a pena. E eu tenho um testemunho assim também, que o Ensinando com Arte chegou na casa de pessoas que não eram da nossa igreja. Pessoas que estavam passando por momentos difíceis,
com dificuldades de irem às suas próprias igrejas, mas que tinha filho em casa e que pôde encontrar no Ensinando com Arte uma forma de estimular a criança para que a criança pudesse estar adorando e servindo ao Senhor. E essa criança participava de todos os desafios. A gente recebia no WhatsApp os desafios dela fazendo, cantando, desenhando, preparando, fazendo alguma coisa. E ela foi uma das crianças premiadas por mais participarem durante aquele ano dos desafios do Ensinando com Arte. Nós chegamos a ir na casa dessa criança. Então foi interessante, foi muito gostoso e receber realmente o retorno. E tenham certeza que o seu retorno é de muito valor para nós, para que a gente possa continuar montando os projetos para YouTube ou até para o culto infantil, seja lá como for, porque a gente está fazendo algo que é para alcançar o seu coração, mas levar principalmente o amor de Deus para a tua casa, para a sua família. Essa era a minha próxima pergunta. O programa do YouTube veio para ficar ou, voltando presencial, que já está quase tudo normal, vai parar o projeto? Nem pensar, né? Eu, particularmente, acho que não dá para parar, não. Nem pensar, né? Eu sei que já está pesado, a gente sabe que está pesado, porque quando você só tinha o programa online, você se dedicava só ao programa online. Agora, a gente voltou aos cultos infantis, às classes de EBD, e agora, no meu caso, a gente voltou para as quartas kids, que tem que montar musicais, teatros, coreografias, com as crianças presencialmente. De uma certa forma, a gente acaba usando até aquilo que a gente está preparando presencialmente para enviar por o online. Por exemplo, eu vou dizer aqui, a gente criou um grupo chamado Amaretes. Depois do aniversário do Ministério do Ensinando com Arte, de 1 ano, nós criamos um grupo de coreografia de líderes. E os líderes montam a coreografia da música e apresentam. E aí, como é o Ministério Amar, virou Amaretes. E olha, tem sido uma bênção. E hoje são exclusivamente as adolescentes, meninas que deixaram de ser crianças e agora são adolescentes e continuam servindo no ministério. Então, elas montam a coreografia da música, preparam, apresentam no culto infantil e no final do culto infantil a gente já grava para poder apresentar no Ensinando com Arte. Isso também com o ensino, que é a parte da história, que faz com teatro, ou usando cenários que vêm da própria internet, né? Que a gente utiliza. E, assim, Deus tem muita coisa ainda para fazer através de nós, nos canais aí da internet. Nem pensar em parar, então? Não sei. Estamos sonhando, estamos orando. Vamos voltar, se Deus quiser, né? Presencial, né? Então, eu não sei como vai ficar, mas eu creio que não vai parar, não. Deixa eu só pegar o gancho do testemunho, que eu acho muito legal. Eu ouvi também muitas informações legais, né? Isso nos incentiva muito. É muito legal ter um programa com muitas visualizações. A gente não pode esconder, né? Porque mais lares estão sendo alcançados. Muito legal o pessoal ver o pessoal curtindo. Só que aconteceu um caso, eu até comentei com o pastor Dari. Eu estava indo trabalhar, e aí passou um senhor e buzinou o carro para mim. Eu falei, ué. Aí eu fui até ele. Aí ele começou a falar, poxa, ó, eu não sou cristão, não sou evangélico, mas eu te vejo lá na televisão. Manda um abraço para o seu pastor, o pastor Dari. Tá, eu acompanho vocês, hein? Não vou dizer que sou fã, não, mas... Eu falei assim ainda, brincando. Mas eu acompanho vocês. E eu vou aparecer lá na sua igreja. Tá? Aí eu tentei ainda mais uma aproximação. Aparece sim, comecei a conversar um pouco mais com ele. Mas isso me deixou muito feliz de ter esse retorno de uma pessoa que passou ali pela minha casa, me reconheceu, veio falar comigo. Isso que nos incentiva, né? Saber que corações estão sendo alcançados. Era uma pessoa que não é evangélica, mas estava ali tendo acesso a todos os nossos programas, né? Porque eu sempre falo isso, né? Cada programa tem a intenção de chamar também para o outro programa e para o culto, né? Eu quero que a pessoa assista ao Pibcast, mas que no domingo ela esteja ali. O Pibcast pode ser uma forma de atrair, né?
Agora, com relação a parar, claro que a gente não pensa, né? Na verdade, nossa mente fica tentando produzir mais conteúdos, né? Mas como a Silvana falou, a gente vive um tempo muito corrido, como a irmã Rose falou. A gente quer até aumentar a equipe do PIBcast para alcançar mais pessoas, para que pessoas possam também trazer mais entrevistadoras, entrevistadores, né? Pessoal da técnica. Se você, já estou fazendo até o merchanzinho aqui, se você quiser participar da equipe aí do PIBcast, somar com essa família aí, pode nos procurar, que vai ser muito bem-vindo. Alan, já que você falou aí que você está precisando de pessoas, aumentar a equipe, apresenta a sua equipe a gente. Olha, a gente quando assiste o PIBcast, a gente não imagina que tenha tanta gente por trás, né? Fala um pouquinho aí da função de cada um deles. Sem essa galera aí, não funciona, né? Eu não posso falar os nomes carinhosos que eu chamo eles aí. Daniel, principalmente, sofre o garoto. Mas, quando eu comentei com o pastor sobre o que a gente iria fazer, né? Sobre o PIBcast, e aí ele deu o sinal de ok, chamei o Matheus, né? Que já é um amigo de longa data, porque eu sei como que é bastidores, né? Precisava ser uma família, precisava ser pessoas que se gostassem e tudo mais, porque o nosso trabalho é árduo, né? E aí a gente chamou esses dois adolescentes aí, Daniel e Vitória, que são pessoas que estão somando muito com a gente, têm responsabilidade, né? O que é mais importante. E eles são uma parte da equipe técnica, né? O Daniel fica ali a Vitória no corte. Na verdade, eles trocam muito de posições ali. Eles fazem. A Vitória ficou muito na parte da edição, junto com o Matheus, e no jogo de câmera. Então, eles sempre estão ali, os três ali unidos ali na parte técnica ali. Eles formam a equipe técnica e o gordinho aqui faz a parte da apresentação. A gente vai juntos, né? Foi o que eu falei, uma família, mas essa família quer crescer e sempre cabe mais um. Essa é a verdade. Então, se você está aí assistindo e deseja fazer parte da equipe do Alan, como é que faz, Alan? Entre em contato com a gente, comigo, que estou sempre aqui na igreja. Então, eu vou pedir já para passar o seu contato aí. Né? Passa aí, com a Vitória, com o Daniel, com o Matheus. Tenho certeza que vai ser benção. Se você quiser entrevistar, enfim, onde você puder ajudar a gente, vai ser muito bem-vindo. E você, Rose, fala um pouquinho da sua equipe. A minha equipe, né, é especial. Né? A Andréia criou um grupo, que agora eu estou falando do grupo novo, né? Então, ela criou um grupozinho de pessoas assim, boas, né? Especiais, que têm ajudado muito ao nosso programa. Vamos ver um filmezinho? Vamos conhecê-los. Vamos conhecê-los. Olha, que equipe grande, hein? Gente. Menina, temos até uma voluntária mirim. Ela ama Ilustre, falar hein? isso. Ilustre. Eu vou falar uma coisinha antes que eu ia falar, mas passou. Sobre a nossa coisa de
como é que fala, testemunho, né, de coisas. Uma vez eu estava de máscara, né, fui ali embaixo comprar uma coisa no mercado, aí eu passei, ô, senhora do Fios de Prata. Aí eu, oi, né, não sabia que eu não estava de máscara. Eu escuto a senhora toda quinta-feira, é minha mãe também. Falei, que legal. Aí passou. Aí outro dia eu estava subindo no morrinho da minha casa, aí ela falou assim, Fios de Prata, não é? Aí eu tirei a máscara, né, para ver se ela... Aí ela, a senhora Rose mesmo. Eu gosto do programa. E eu tenho mandado para muitas pessoas. Tem idosos gostando muito. Aí a gente fica tão feliz, né? É muito bacana ouvir uma coisa muito, dessa. Muito bom. Muito gratificante. Nós vamos conhecer agora a equipe de Silvana. Apresenta a sua equipe, Silvana. Ai, tem tanta gente. Então é melhor aparecer É melhor o vídeo mostrar primeiro, no né? vídeo. Então vamos Vai ver lá. o vídeo. O Ministério Amar tem muito a agradecer a vocês, equipe maravilhosa que dedica tempo, talento para levar às crianças o amor de Jesus. Como diz o próprio nome, Ministério Amar é amar como Jesus. Sim, tudo para o Ministério Infantil vira festa. E assim vocês viram um grupo. Provavelmente alguém ficou de fora, porque existem Tem mais? muitas pessoas. Eu tenho mais de 50 pessoas. Eu agradeço muito a Deus e eu digo para vocês, tem espaço para mais um. Sempre tem espaço para mais um. Porque no Ensinando com Arte, acaba limitando o número de pessoas. Mas o ministério é grande. O ministério, ele ocupa crianças, na verdade, cuida de crianças de 0 até 12 anos, até 11 anos. 12 anos a gente já está mandando para os adolescentes. Até 11 anos. E aí a gente tem classe de manhã, a gente tem culto infantil à noite, a gente tem a quarta kids, a gente divide. E olha, a equipe não só trabalha diretamente com a criança, a gente tem recepção, tem produção, a gente tem lanche, a gente tem equipe que prepara o material, cenário. Então, você não pode usar a desculpa de que não tem nada para fazer, porque todos esses ministérios abrem porta para você trabalhar. Então, ó, mãozinha para fora. Vamos servir aí, gente. Nós estamos percebendo aqui que tem bastante vagas para muita gente que está aí sentado no banco, né? Pode Você que começar está em a se casa, agitar. é isso aí. Vamos começar a se agitar, trabalhar mesmo, né? Porque espaço tem, né? Vamos agora, então, conhecer a menor equipe, né? Não menos importante. Não menos importante, Não né? menos Pois importante. a minha equipe é enorme. Super eficiente, A minha equipe né? é enorme. Então vamos conhecer a equipe do Café com Fé. Então, como o Café com Fé é um devocional que a gente faz a partir da nossa sala, né, lá em casa, então a equipe do Café com Fé de produção imediata só eu e Silvana. E aí depois que a gente grava, a gente envia para a secretaria da igreja, aí a Jennifer é que faz a edição para colocar no YouTube. Então, a produtora é ela, aquelas coisas todas de verdade, o café é de Sim. verdade, De o verdade, bolo é de gente, verdade. De verdade, tenho certeza disso. Ele toma café mesmo, entendeu? Não come aquilo tudo, com certeza, né? Mas ele toma. É bom falar isso, porque esses dias uma pessoa foi lá em casa, aí perguntou a Silvana assim, cadê aquelas frutas de plástico que você usa no Café com Fé? Silvana, que fruta de plástico? É tudo de verdade, né? Não tem fake news no Café com Fé. Nas festas aumenta-se o volume, Banquete, a quantidade. né? Mas Banquete.
a gente acabou, por um equívoco, não colocando no vídeo a imagem da Jennifer. Mas a Jennifer é uma parte importante da nossa equipe de trabalho. Teve o período que ela estava de licença, né? Foi a Vitória. Foi a Vitória, mas assim, 90%... e se não fosse essa equipe. não fosse o pessoal aqui da secretaria no trabalho de edição, a gente mandaria um café com fé assim, muito seco, né? Elas é que trabalham a questão da edição para poder chegar ao produto final aí no YouTube. Aquela musiquinha que fica ali no fundo, né, amor? A gente tem ali, ó, o celularzinho do lado, soltando a musiquinha. Mas a coisa tem ido, tem fluído e Deus tem abençoado. Nós também temos a nossa equipe, né? Mas, com certeza, nós temos que destacar a Jennifer, porque eu acho, né, pelo que eu vi aqui, todos nós usamos o serviço dela e muitas vezes ela dá sugestão. A gente manda de um jeito, ela fala lá, Rosane, você não prefere que eu faça assim, assim? Né? Então, Jennifer, muito obrigada. Obrigada também a Vitória, que passou um tempo fazendo esse trabalho, né? E parece que elas leem as nossas mentes, né? A gente pensa numa coisa, escreve de outra forma e elas conseguem interpretar daquilo e no final fica tudo lindo, maravilhoso. Às vezes fica até melhor do que a gente pensou, Sim, né? Sim, muitas vezes, né? Então, vamos conhecer a equipe conectada. Isso aí, a nossa equipe, e é claro que a gente não pode deixar de agradecer as conectadas, que produzem, né, os quadros, trazendo sempre informações muito interessantes, muito importantes. Sem as nossas conectadas, né, Verônica, seria, né, não seria tão bom o nosso programa. Então, eu quero agradecer também a parte técnica, que nunca aparece. Nós temos a Emily, que nos ajuda sempre, a nossa assistente, está ali para toda hora, né? A Tatiane, né? A Marcinha também, que não gosta de aparecer, né? Mas está ali. Apesar dela ser conectada com o pai, ela também é da parte técnica, né? Então, nós também agradecemos a Márcia. É que faz o programa acontecer, né? E a gente também quer agradecer a você de casa, né, que tem acompanhado, tem dado retorno, tem participado do programa Conectadas, né? O Conectadas, graças a Deus, com esse desafio todo que a gente já falou aqui, tem alcançado você, sua casa, sua família. E nós queremos te agradecer muito também por fazer parte dessa parceria conosco. E nesse agradecimento, nós incluímos também as patrocinadoras. Tá? Nós temos um vídeo. Nós vamos estar agradecendo as patrocinadoras.
continuando nesse agradecimento, eu quero incluir aqui também 3 homens, né? O Caleb, o Márcio, né? E o Cristiano. São os maridos, né? Os nossos maridos que têm nos dado tanto apoio, tanta força, compreendem muitas das vezes que elas chegam tarde em casa, porque ficamos gravando muitas horas. Então, quero agradecer mesmo de coração. Quero agradecer também a um outro homem, o pastor Dario, porque foi ele que iniciou, né? Incentivou, e quando nós iniciamos e a gente estava tão inseguras, e ele falava aqui na igreja e fazia aquela propaganda nossa, a gente até acreditava, né, Verônica? O pastor, ele incentiva tanto que faz a gente se sentir uma estrela de Hollywood. Rosane, você viu o que o pastor falou hoje? Vi, botou conectadas lá em cima. E de verdade, isso faz um bem danado, pastor. A gente olha para a gente sabe que a gente não é nada, que a gente está aprendendo, mas o seu incentivo, o incentivo da igreja no geral, o seu incentivo em casa, o retorno que você dá para a gente, o feedback que você dá positivo para a gente, faz a gente ter vontade de criar. Né? A gente se reúne toda segunda-feira para criar conteúdo. Isso é muito bom. Muito obrigada, pastor, também. É verdade. Agora vamos ver, 2022 já está batendo aí as portas, né? É isso aí. Temos planos? Quem gostaria de falar? Planos para 2022? Projetos? Então, vamos lá. Primeiro, dizer que a gente fica muito feliz em ver o crescimento de cada programa, né? Daquilo que foi o início e aquilo que ele foi se tornando. Eu lembro que o primeiro Fio de Prata deve ter dado uns 6 minutos e meio, mais ou menos, né? E aí, esses dias, eu estava assistindo um dos programas do Fio de Prata, quase 1 hora de programa. Eu falei, gente, olha, e com conteúdo, com muita coisa importante acontecendo. Eu falei, poxa, olha só, rapaz, aquele negócio que era 6 minutos, como que cresceu. Todos os programas foram assim, né? Silvana falou do Ensinando com Arte, Conectadas, como cresceu criando quadros, e os quadros tão significativos, e a gente fica muito feliz em ver todo esse processo, né? E lógico que nós estamos engateando, todos nós estamos ainda aprendendo muito, e queremos continuar aprendendo, porque queremos dar o melhor, porque para Deus a gente precisa fazer sempre o melhor. E 2022 é um novo começo com novas oportunidades. E seja no Café com Fé ou em qualquer outra área da igreja, nós cremos que 2022 será um ano de novo começo. Depois de toda essa parada, de toda essa situação difícil que vivemos como sociedade, é tempo de recomeçar. E nesse recomeço, nós queremos fazer um trabalho de inclusão. Todos vocês que estão participando desse programa, você também pode contribuir de alguma maneira, seja através de uma atividade que apareça no vídeo ou não. Certamente Deus quer usar a sua vida também, para que em 2022 a gente possa ampliar as áreas de atuação da igreja através do nosso canal no YouTube. Certamente isso envolve cada programa, e eu quero falar aqui do Café com Fé. Nós temos uma série de temas já pensados para 2022, para que você possa ser abençoado por Deus, né? Em 2022, a gente planeja fazer do Café com Fé uma extensão do nosso devocional. E aí a gente vai fazer um trabalho conjunto entre aquilo que é o nosso devocional diário, que a gente escreve e manda para todos vocês. A gente pretende, em 2022, fazer uma conexão entre as duas coisas, aquilo que é o devocional que você recebe escrito e aquilo que é o devocional que você recebe em vídeo. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador para a vida de todos nós. Bom, 2022, a gente sonha em ver todo mundo voltando, né? Eu acho que esse é o desejo de todos nós aqui,
de poder chegar perto das pessoas, poder encostar, poder abraçar e a gente sentir pele. É uma necessidade a gente ter isso. E eu acredito que, como é um sonho a gente voltar à normalidade, a gente também sonha em mudar muita coisa. Mudar para melhor, com certeza. Eu sei que desde o início até agora, se pegarmos lá, dia 12 de abril de 2020, que foi o início, e pegarmos hoje, vocês vão ver o tamanho da diferença que encontra no programa. Hoje nós temos crianças atuando. Temos crianças no Eu Leio a Bíblia, eu tenho crianças, eu oro, tenho crianças guardando no coração, que é falando versículos. E isso foi motivando outras crianças. Tia, pode me gravar para fazer a oração? Pode me gravar para ler o texto bíblico? E faz com que as crianças queiram servir, faz com que as crianças queiram trabalhar. E, por exemplo, a quarta-feira é exatamente para prepararmos crianças para o trabalho do Senhor. E um dos projetos é envolvermos mais ainda as crianças no Ensinando com Arte. Algo que é para elas receberem, mas que elas possam também dar durante o trabalho que a gente realiza no Ensinando com Arte. O desejo da gente é não parar. E a gente conta com a sua oração para continuar alcançando o coração das crianças. O Ministério Fios de Prata, né, não pretende parar. E a gente queria muito que os idosos voltassem. Que saudade de abraçar, de olhar, aquele sorriso. Com aquela máscara nem dá para ver direito, mas cremos, né, que nós vamos voltar. E nós vamos ter tempo de recomeçar, né? É o nosso lema do próximo ano. E o programa? Nós estamos orando, né? Eu creio que vai continuar. Como agora eu já comecei, nós temos a IBD presencial, já começamos a gravar os idosos que estão vindo para o programa, né? Então, eu pensando, né, a Jennifer, né, quando fala da Jennifer, né, a Jennifer me deu uma ideia. Pô, tia Rose, por que você não usa o programa presencial para botar no programa do Fios de Prata, do Mais Vida? Falei, é mesmo, menina? Sabe que eu não tinha pensado nisso? Então, essas boas ideias estão sempre bem-vindas, né? É muito bom. Aí, eu vou fazer isso também. E você que quer ser voluntária do Ministério Fios de Prata, vem estar com a gente. Nós vamos precisar de muita gente. Os meninos, né, como eu falo, né, tem os meninos novos entrando, tem o Mizinho, né, que Deus já levou, mas tem muita gente boa aí. E a gente precisa da ajuda de vocês. Então, se puder, vem junto da gente. E que Deus possa abençoar a cada um de nós, abençoar a cada idoso. E o trabalho que nós vamos fazer ano que vem, que seja bênção para o Senhor. O nosso para 2022 é surpresa, gente. Estou brincando, é porque nós estamos ainda dependentes da graça de Deus. Na verdade, todos nós estamos. Mas uma coisa que a gente pretende muito para 2022 é porque o PIBcast, a gente está falando da evolução, né, dos programas de 8 minutos e 10, aí depois vai... O PIBcast, em termos de duração, já começou, porque é um bate-papo informal, então a gente já tem programa de 1 hora e tem programas aí com o Pastor Dario, foi mais de 2 horas, né? E a gente quer, com a ajuda da Jennifer, ó, fica a missão aí, ó, a gente quer editar, né? Pegar pequenos trechos e jogar na pequenas partes, como a gente viu aí, da Lenca, e jogar na internet. Isso tenho certeza que... Porque realmente o programa, às vezes, com um pequeno espaço, né, a pessoa consegue assistir na sua movimentação, porque o nosso programa é um programa para você estar relaxado em casa e assistir durante um bom tempo. Como a gente quer também alcançar essa pessoa que tem um pouco menos de tempo, pode alcançar pegar esses pedacinhos aí de 8, 10 minutos. Esse é um dos nossos objetivos para 2022. E também, voltando a falar dos voluntários, né, não uma equipe extensa, mas é uma equipe que está te esperando aí com novas ideias, novos objetivos. Vamos juntos. E para fechar esse assunto, né, de 2022, Conectadas tem bastante projetos, mas o nosso sonho
é o retorno das mulheres, dos nossos encontros, de estarmos presentes assim bem pertinho, né, uma das outras, estarmos juntas, conectadas, MCM, conectadas mesmo, continuar com o nosso programa no YouTube e conectadas também presencialmente. Então, mulheres, olha, já fica aí de olho, nós já vamos ter um encontro agora em dezembro, tá? Eu conto com a sua presença, você faz parte desse ministério, se você é mulher, você faz parte desse ministério, tá? Então, vamos ficar ligadas aí. Nós preparamos um prêmio YouTube para cada um de nós, dos nossos ministérios. Para marcar esse momento youtuber, né? Isso. Youtuber. E a Emily vai estar entregando, passando na Isso mão de aí. vocês a premiação. Uma lembrança, né? Para ficar marcado 2021 e para poder também encorajar, né, para 2022 novos desafios, né, Emily? Bora trazer aqui para o povo. Uma lembrancinha, né? Para ficar bem guardado o programa Conectadas, YouTuber. Ano que vem a gente quer vocês aqui de novo, se Deus quiser. Né? Agradeço a presença de vocês, foi muito bacana esse programa, vocês fizeram toda a diferença. Obrigada pelo carinho de estar separando essa tarde gostosa para passar conosco, dividindo as experiências. E eu gostaria de pedir ao pastor Dario, nesse momento, que fizesse uma oração para esses desejos que estão nos nossos corações se tornarem realidade, né? Receba o seu prêmio também aí, ó. Recebe aí, Rosa. Conectadas. Agradecer ao meu pai, minha mãe. É simbólico, gente, mas é um carinho, um reconhecimento, né, Rosane? A gente Eu queria agradeço. marcar esse momento. Muito bonito. Um incentivo a vocês pela dedicação ao canal do YouTube. Fazer conteúdo não é fácil, foi como a gente falou aqui, criar não é fácil, representar, dar aquilo que às vezes a gente nem sabe como começar, não é fácil, mas é gostoso, né? A recompensa veio do céu. E aí a gente quis fazer uma homenagenzinha, uma coisa para lembrar esse momento agora. Muito lindo. Né? E deixar já combinado para o ano que vem. Né? Posso oferecer? Pode oferecer. Povo do Ministério Amar, é nosso, ó. Já que Silvana ofereceu, quero agradecer a papai, mamãe. Pessoal aí, ó. Pibicast. Eu que vou levar para casa, tá? Pige pra... É nosso, mas eu que vou levar para casa. Mais vida. Convocar o povo, então, das conectadas, né? Também, mulheres. Mulheres, mulheres é nosso, mulheres. Nosso. Muito bem, então nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque através de cada um desses programas, a PIB tem levado a mensagem do amor de Deus e alcançado o coração de muita gente. E nós estamos com o coração agradecido ao Senhor por cada programa aqui representado e por esse tempo tão especial da gente poder lembrar como tudo começou, agradecer a Deus por esses quase 2 anos de aprendizado, pedir que Deus continue nos abençoando e usando a nossa vida. Então vamos orar? Obrigado, Senhor, pela bênção que tem sido usar essa maneira remota para que através da internet a gente possa levar a mensagem da Tua palavra a tantos corações. Gente de perto, gente de longe, gente que a gente conhece, outros que a gente nunca vai ter a oportunidade de conhecer, mas que através dos programas da Tua igreja estão tendo a oportunidade de conhecer a Jesus. E este é o principal objetivo. E nós queremos, ó Deus, celebrar ao Senhor, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer durante todo esse tempo de pandemia, como tem sido importante dividir a Tua palavra, através de cada programa que a igreja tem produzido, e nós queremos, ó Deus, render ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração.
Obrigado, Senhor Deus, pelo PIBcast, as entrevistas que o Alan e sua equipe têm feito. Obrigado pelo programa Mais Vida, que tem sido voltado especialmente para os idosos, não só da nossa igreja, mas da comunidade e de tantas igrejas que participam e assistem ao programa Mais Vida. Obrigado pela vida da irmã Rose e toda a sua equipe. Obrigado, Senhor Deus, pelo programa Ensinando com Arte, do Ministério Amar, pela Lina Silvana, toda a equipe que tem trabalhado. Obrigado pelo programa Conectadas, pela Rosane, pela Verônica, por todas as líderes que trabalham nas áreas desse programa. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Café com Fé, privilégio de diariamente poder dividir da Tua Palavra e orar com o Teu povo. E nós queremos te louvar, ó Deus, porque através desses programas nós estamos levando a mensagem do Evangelho, estamos compartilhando da comunhão, estamos dividindo de encorajamento nesses momentos difíceis e cremos, ó Deus, que o Senhor está usando cada um de nós em nossa linguagem, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de ser, mas todos nós movidos pelo mesmo propósito, sermos instrumentos nas Tuas mãos. Por isso nós te agradecemos, rendemos ao Senhor nosso louvor e pedimos que o Senhor continue nos usando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Meninas, nós não terminamos, não. Falta ainda alguma coisa. O que é, Verônica? O que falta? Natal, sorteio. Nosso sorteio. E olhem que bacana. O sorteio de hoje é uma linda agenda personalizada das Conectadas. Que presente, hein? Olha, quem não quer ganhar uma agenda dessa, uma agenda 2021. linda, muito linda. E como que a gente faz para participar? É só você ir lá no nosso Instagram, mcm.conectadas. Conectadas.mcm. Ano que vem eu aprendo. Vamos torcer para ela aprender, né, gente? E comentar. Eu quero na foto oficial. Quanto mais você comentar, mais chances você tem de ser sorteado e ganhar essa linda agenda. É isso aí. Não deixem de ir lá e comentar. Tá, meninas? Então, a gente quer muito agradecer. obrigada pela presença de vocês, pela participação. Foi muito bom. Quero agradecer também a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Vocês. Muito obrigada. Foi muito Querem falar bom. alguma coisa? Deixa eles se despedirem. Vocês querem falar? Eu quero. Rapidinho. Eu quero agradecer a vocês, na verdade. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado com a concentração. Nosso programa já é diferente, né? A gente tenta muita informalidade, mas vocês, assim, tá de parabéns muito a equipe das Conectadas, né? Não sei se a galera vai ter o acesso, mas prepararam um lanche bem legal pra gente. Tudo feito com muita excelência, né? Eu fiquei muito feliz de verdade do carinho, né? De todo o cuidado. A gente vê que vocês fazem com muito amor. Isso é muito gratificante. Pelo menos para mim, assim, como líder, eu acho que isso faz crescer, né? A equipe crescer, o reino crescer. Vocês estão de parabéns, de verdade. Gostei Obrigada, muito. Muito obrigada. Vocês merecem. Eu agradeço, né, o chamado de vocês, o convite de vocês, e foi muito bom. Realmente o que a Alan falou foi tudo muito lindo, né? O local tá bonito, né? Tudo muito lindo. Então, muito obrigado, tá, Conectadas? Muito obrigado pelo convite e agradecemos. E ano que vem, se Deus quiser, vamos estar juntas. Juntas. Esse final de ano é uma demonstração de que existe uma cumplicidade entre todos nós. Nós não estamos aqui para competir programa. O objetivo de cada um de nós é espalharmos Jesus para todos, seja para as mulheres, para os idosos, para as crianças, seja para todas as outras faixas etárias. Tentamos abranger assim, o maior número possível e diversificando, né? Dando a possibilidade de alcançarmos mais pessoas. Então foi ótimo, Deus abençoe vocês, o trabalho é lindo. Sou tiete mesmo, participo, assisto e divulgo com todo prazer. Obrigada.
Nós que agradecemos. Muito bem, queridas. A minha gratidão não é necessariamente pelo programa de hoje, mas a minha gratidão é porque vocês aceitaram, há quase 2 anos atrás, o desafio de começar. Quando vocês me procuraram, assim, meio desanimadas, né? Rosane, assim, pastor, e agora? O que fazer? Eu falei, minha querida, é tempo de reinvenção. Vamos fazer um programa, vamos virar essa página de desânimo. E como é bom ver o fruto de todo esse investimento, de todo esse trabalho, de todo esse ânimo. E eu estou muito feliz em poder estar aqui participando. Pode ter certeza, como igreja, nós estamos vivendo um momento muito especial. Poucas igrejas têm 5 programas diferentes no YouTube. Além dos cultos de quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. E nós louvamos muito a Deus. Eu louvo muito a Deus pelo Ministério Amar, louvo muito a Deus pelo programa Ensinando com Artes, louvo muito a Deus pelas Conectadas, louvo muito a Deus pelo Mais Vida, pelo PIBcast, porque são programas diferentes, com público-alvo diferentes, mas com o mesmo objetivo: espalhar o amor de Deus, viver em comunhão, fortalecer espiritualmente a vida da igreja e de todas as pessoas que assistem. Então, parabéns por esse momento, mas parabéns por todos os momentos, desde aquele início até hoje. E que Deus continue nos abençoando para que a gente possa crescer cada vez mais. Obrigada, pastor. Eu agradeço de novo, porque o Senhor tem sempre motivado a gente. Essas palavras são, assim, de reânimo mesmo. Muito obrigada. Você que está em casa também faz parte dessa história. E nós, Conectadas, e todo o ministério aqui, gostaria de desejar a você um Feliz Natal. Esse programa é em homenagem mesmo ao Natal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um clima natalino, que venha reinar, toda essa pandemia, tudo que a gente falou aqui, tudo que nos obrigou a nos reinventar, que fique lá no passado, que você recomece, como foi feita a proposta a cada um de nós e nós aceitamos, que 2022 seja um ano de muita vitória, de novidade de vida, que seja um ano de muitas boas notícias para todos nós. É isso aí. Então, até janeiro. Janeiro nós continuamos conectadas. Até o próximo programa.